falei, a participação de Jair Prendeiro Filho, do Dr. José Luiz, né, e agora, né, a honra da participação de Carlos Antônio. E vamos começar, então, né, que na primeira parte, lembra, nós abordamos um aspecto geral das próteses, né, os dados mais importantes para avaliar, né, com relação a gradientes, né, áreas, né, enfim, aquela relação entre a integral da via de saída e da prótese aórtica e da próxima via de saída nas próteses mitrais, né? E parâmetros, né, para determinar o funcionamento das próteses e, caso elas estivessem estenóticas, né, determinar o grau dessa estenose. Falamos um pouco da recuperação da pressão, né, daquele fenômeno que ocorre nas próteses, quando o fluxo passa através de uma área mais estreita e desacelera na aorta ascendente, por exemplo, ele pode dar alguma diferença, principalmente em indivíduos com aortas mais menores, né, de menor diâmetro, aortas ascendentes, como ocorre em adolescentes e crianças. Agora, hoje, nós vamos mostrar um passo a passo para cada tipo de prótese. Vamos hoje falar só de próteses mecânicas. Na próxima segunda-feira iremos falar de próteses biológicas e próteses percutâneas também. Basicamente, a forma de analisar é a mesma, né? Mas cada uma tem as suas particularidades. E vamos falar um pouco em posição mitral, em posição aórtica, e alguns exemplos de próteses, né, normais, que são menos, e disfuncionantes, que são mais. Então, vamos lá, próteses mecânicas, né, isso para lembrar, quando começam, né, as próteses mecânicas de disco, elas vieram substituir as próteses de bola-gaiola na década de 70, final da década de 60, década de 70, a primeira que apareceu o disco único, que eram as Meditronic, né, que tinham um problema, né, se elas tivessem alguma alteração, né, elas ficassem disfuncionantes, elas ficavam disfuncionantes abertas ou fechadas, e geralmente, né, tinha graves consequências para o paciente, muitas vezes morte súbita, além de serem bastante ruidosas, barulhentas, né? Depois desenvolveram-se as próteses de disco duplo. As primeiras foram as Sanjude, como tem o exemplo aqui dessa Sanjude, baixo perfil, mas percebeu-se que, à medida que aumentava o tamanho do anel, a largura do anel da prótese, ela melhorava a sua performance hidrodinâmica, ou seja, oferecia menos resistência ao fluxo, e a área efetiva dessas próteses com maior anel, realmente elas são melhores do ponto de vista hidrodinâmico. Recentemente, uns 3, 4 anos atrás, foi lançada essa prótese, no qual os dois discos são laterais. É uma prótese que ainda está em fase experimental, mas parece que ela tem um fluxo central um pouco mais homogêneo que a prótese de disco duplo central. Parece ser uma prótese muito boa. Não temos experiência, nunca vi aqui, né? Mas tem várias publicações já utilizando esse tipo de prótese com abertura lateral. Muito bem, vamos ver o que é importante na análise das próteses mecânicas, né? E lembrando, né, as causas do aumento do gradiente médio nas próteses metálicas ou mecânicas, né, podem ser funcionais, como, por exemplo, a presença de uma insuficiência concomitante, que vai provocar um aumento do débito através da prótese, e como o anel é fixo, né, não varia, então vai haver forçosamente o aumento da velocidade, levando, portanto, o aumento do gradiente médio, né? Lembrando que nós medimos gradientes a partir da velocidade utilizando a fórmula de Bernoulli. Aumento do débito cardíaco, por exemplo, um paciente anêmico, um paciente febril, né, ou taquicárdico, ele pode também aumentar o gradiente da prótese pelo aumento da velocidade do fluxo que passa através do anel da prótese. Já dentro das patológicas, a trombose de prótese é uma das principais causas de aumento do gradiente, de estenose de prótese, assim como o crescimento de panos. A trombose geralmente é precoce. A trombose ocorre geralmente de forma nos primeiros meses, né, ou dentro do primeiro ano, geralmente, da troca da prótese, enquanto que o pânus é um tecido que cresce lentamente. Então, ele ocorre muitas vezes 4, 5 anos após, né, a
a inserção da prótese, né? Ou seja, se nos primeiros 2, 3 anos, 4 anos, a gente não pensa em panos, pensa em panos para prótese mais, de implantação mais antiga, né? É um tecido fibrovascular, um tecido de granulação que lembra o queloide. É um tecido mais duro, nós vamos ver algumas diferenças, né, de tecidos, das próteses, que podem aparecer alguns ecos anômalos, né, e como mais ou menos identificá-los através do eco. E temos também o problema do mismatch, que é a discordância, a desproporção entre o tamanho do indivíduo, do paciente, e a área da prótese. Que isso, na verdade, já está praticamente superado, né? Porque hoje as próteses já vêm uma indicação melhor, né? Já se calcula a superfície corporal, o próprio fabricante já, de acordo à superfície corporal do paciente, ele já faz uma seleção da prótese adequada para aquele paciente. Então, esse problema de match, a menos que tenha muita calcificação dos anéis, que seja impossível fazer uma dilatação do anel, por exemplo, na prótese aórtica, na raiz, hoje ocorre com muito menos frequência. Então, o ecocardiograma transtorácico, né, nós vemos aqui uma prótese mecânica em posição aórtica e uma prótese mecânica em posição mitral, ele não é muito bom para nós analisarmos as próteses metálicas. Principalmente porque elas projetam uma sombra acústica muito grande por trás da prótese. Então, na posição aórtica, eles projetam para o ascendente, na posição mitral, eles projetam para dentro do átrio esquerdo, dificultando, né, observar o fluxo a cores naquelas regiões e determinar, né, a presença de insuficiências, né, principalmente insuficiências que não são de grande intensidade. Mas elas são muito boas, né, o eco transtorácico, para nós avaliarmos o fluxo das próteses, porque nós conseguimos alinhar melhor o Doppler nesses pacientes com eco transtorácico do que com eco transesofágico. Então, sempre é feito os dois. Quando o paciente vai fazer um eco esofágico, as próteses são sinônimo de eco esofágico, mas deve ser feito um transtorácico para determinar os gradientes com melhor precisão. E aí nós vimos, né, já na aula passada, na live passada, que nós medimos as próteses em todas, o gradiente médio, das próteses vitrais, o pressure half time da prótese, para saber se ela está se esvaziando de forma correta, e nas próteses aórticas medimos o tempo de aceleração, para sabermos também se o esvaziamento da prótese ocorre no primeiro terço da sístole ventricular, o que caracteriza as próteses normais. Já o eco transesofágico, ele é muito melhor para nós avaliarmos a morfologia, movimento, elementos móveis, né, nas próteses de disco, o disco da prótese, a abertura deles, a região do anel, né, da prótese, que pode ser vista muito bem no 3D, mas também pode ser avaliada no bidimensional, nos dá uma visão muito melhor, então, da prótese, principalmente do lado atrial, nas próteses vitrais. As próteses aórticas têm alguma dificuldade, né, sempre tem, tanto para o eco transtorácico como para o eco transesofágico, mas as próteses vitrais são muito mais fáceis, né, de ver, de analisar, utilizando o eco transesofágico. Vejam que a sombra acústica projetada pela prótese mitral se projeta para o interior do ventrículo esquerdo. Em posição mitral, na verdade, o Doppler se alinha muito bem com as próteses. É mais difícil um pouco nas próteses em posição aórtica. Então, aqui o doutor Jair vai comentar esse slide, né, sabendo por quê, fazendo aí o diferencial de por que esse diagnóstico está elevado. Então, Jair. Bom, isso aqui é um resumo de uma apresentação que nós fizemos no congresso do ano retrasado. Vejam, o paciente está com o gradiente aumentado. Então, se ele tiver, a primeira coisa que a gente faz é avaliar o elemento móvel da prótese, como foi bem dito por Castilho. Se o elemento móvel da prótese estiver doente, seja ele um disco que não movimenta bem, seja ele uma biológica que tem espessamento e movimenta mal, então isso caracteriza uma estenose da prótese. Se o elemento móvel da prótese estiver normal, ou seja, uma prótese biológica, esqueletos delgados, movimentação normal,
E uma prótese de disco com movimentação normal trata-se, portanto, de um mismatch. Se você tiver uma estrutura como um trombo, geral, o trombo fica na superfície atrial ou na superfície atrial da prótese mitral ou na superfície ventricular da prótese aórtica. É uma massa mais globosa, com a densidade parecida com a do miocárdio, então, portanto, com a menor densidade, e ela é mais globosa, circular. E o pânus, como foi dito, Castilho, ele vai se formar depois de 3, 4 anos. Você vai ter, então, uma massa mais fixa, de menor tamanho e de maior densidade, mais branquinha. Outras coisas que são importantes você avaliar é o momento da cirurgia, como já foi comentado, o início dos sintomas. Você nunca vai ter um pânus no paciente com pós-operatório recente. Então, não existe. Você tem no pós-operatório mais recente, você vai ter, pode ser trombo. Paciente que tem um aumento do débito cardíaco, seja por febre, por anemia, vai aumentar o fluxo, vai aumentar o gradiente. Então, ter cuidado com essa condição. Os pacientes que têm disfunção ventricular, ao contrário, a gradiente tende a cair, porque tem uma disfunção do ventrículo. Então, menos força contrátil para gerar um gradiente. Por outro lado, a hipertrofia. Por isso que é importante fazer um ecocardiograma depois de algum tempo que o paciente tenha recebido alta, porque ele leva um tempo. Se, por exemplo, se você colocar uma prótese no paciente que tinha estenose aórtica, ele vai estar com hipertrofia ainda. Então, isso pode manter ainda um gradiente mais elevado. Frequência cardíaca já foi comentado, e insuficiência da prótese. O paciente tiver uma insuficiência da prótese, isso, o volume, seja ele o volume regurgitante, vai aumentar o volume sistólico. Por exemplo, insuficiência mitral, insuficiência da prótese mitral, você vai ter um aumento do fluxo na sístole, na diástole, aumentando o gradiente, que, na verdade, então, não se trata de nada de obstrução, mas simplesmente por um hiperfluxo pela prótese. Então, são esses elementos que a gente tem que considerar, além do aspecto estrutural da prótese, a presença de trombo, a presença de panos e também essas variáveis hemodinâmicas e funcionais que podem alterar o gradiente. Era isso, Castilho. Beleza, então vamos lá para a primeira parte, né, da análise da prótese. Nós já fizemos, obviamente, o ecotrastorácico, já vimos os gradientes médios da prótese, o pressure of time na mitral, tempo de aceleração aórtica, e agora está na hora de fazer o alinhamento da nossa prótese com no ecotransesofágico, ou seja, a alteração do ângulo do ecoesofágico, para que a prótese fique adequadamente alinhada. Então, nós temos aqui uma prótese metálica em posição mitral, né, no qual percebemos que é metálica porque tem uma sombra acústica importante, mas nós não estamos conseguindo alinhar os discos dessa prótese. Estamos vendo apenas um elemento móvel aqui, numa posição que não é adequada para análise. Nós vemos que isso ocorre porque nós estamos com um ângulo também inadequado para análise desse tipo de prótese. Então, nós vamos mudar o ângulo, né, que nós temos agora, fomos para um ângulo de 42 graus, e agora sim, nós conseguimos alinhar os discos da prótese de maneira de vê-los abertos, né, ou seja, durante a sístole ventricular, nós vemos eles fechados, né, ou seja, os discos aqui em contato com o anel, né, e durante a diástole abertos, né, com os dois discos paralelos, indicando que está passando sangue. Obviamente, vamos usar também o Doppler a cores para ver isso. Então, é muito importante, quando se inicia o exame transesofágico numa prótese, principalmente prótese metálica, nós alinharmos através do ângulo do Doppler, o ângulo de incidência do Doppler, para nós podermos analisar a prótese de uma forma mais adequada, né, muito melhor. Nós vamos ter que analisar esses elementos móveis. Nós vamos ter que analisar como é que eles se movem, porque tem algumas características que podem nos indicar uma disfunção dessa prótese, né? Uma disfunção inicial dessa prótese. Como nós vamos ver agora nesse próximo slide. Então, nós vamos ver aqui uma prótese de disco duplo,
na posição mitral, durante a diástole ventricular, ou seja, quando a prótese está aberta, os dois discos ficam paralelos e eles têm uma movimentação simétrica, harmônica. E quando eles ficam fechados, né, durante a sístole ventricular, eles ficam em um ângulo que parece uma tenda, encostando no anel da prótese, né? Esse é o anel da prótese, que ele tem um movimento com relação ao anel mitral, a parede do átrio, dependendo da fibrose que houver nessa região. Se ela for mais fibrosa, essa movimentação, esse deslocamento vai ser menor. Se tiver menos fibrose, ele vai ter um certo deslocamento anteroposterior, porque na hora que a pressão aumenta dentro do ventrículo esquerdo, na sístole ventricular, obviamente ele vai empurrar o anel da prótese para dentro do átrio esquerdo. É claro que se a movimentação for excessiva, pode indicar uma deiscência do anel da prótese também, né? Um balanço excessivo da prótese também pode ser anormal. Mas vejam agora esse segundo caso aqui, que é uma prótese que apresenta oscilação dos discos. Vocês olham aqui para os discos normais, abertos, eles ficam perfeitamente paralelos, mas aqui você vê que quando o disco abre, ele tem um movimento lateral. Pelo menos os dois discos em movimento lateral, principalmente esse disco desse lado de cá. Essa movimentação lateral não é normal. Essa movimentação lateral, ela pode significar que há desgaste dessa região aqui, dessa região onde pivota o disco com o anel. Então, é muito importante sempre, principalmente em próteses mitrais, que tem uma movimentação mais lenta, analisar esse tipo de movimento, porque um movimento desse tipo indica que esse desgaste poderá eventualmente provocar o travamento desse disco e, portanto, fazer uma disfunção aguda da prótese. Então, esse desgaste do ponto de pivotamento é importante lembrar, né, que existe, que pode haver essas alterações, e aí sempre prestar atenção antes de continuar o exame a esse tipo de alteração. Algum comentário, pessoal? Zé Luiz? Aí é um detalhe que tem que prestar bastante atenção, né? Fazendo exame. E o esofágico vai ser fundamental aí, né? Exato. Para poder ver bem. Você não vê isso no transtorácico, né? Obviamente, isso é muito difícil de ver no transtorácico, a menos que seja uma alteração muito grande. O transtorácico não é bom, né, para ver próteses, principalmente metálicas, né? Principalmente a mitral, né? Nesse caso aí, a gente não vai ter uma estenose, nem vai ter uma insuficiência, né? Ele pode travar o disco, né? Ele pode travar aberto, fechado, ele provocar uma insuficiência aguda, ele provocar uma estenose, né? Se um disco fechar, né, e ficar fechado, ele vai aumentar o gradiente. Obviamente, o fluxo vai passar pela outra metade. Se o disco ficar aberto, ele vai provocar um refluxo. Beleza? Beleza. Então, vamos lá passar para o próximo. Analisando os elementos móveis e o fluxo, né, nós temos aqui um par de próteses metálicas. Uma prótese em posição mitral, desse lado de cá, e uma prótese em posição aórtica desse lado de cá, certo? A prótese mitral, aparentemente tudo bem, mas nós já tínhamos mostrado esse caso na aula anterior. Na prótese aórtica, uma turbulência importante. E nós vemos que, ao contrário, né, da prótese metálica em posição mitral, a prótese aórtica tem um deslocamento de disco um pouco menor. E quando nós fizemos o cálculo do gradiente médio dessa prótese com eco transtorácico, achamos 54 milímetros de mercúrio de gradiente médio e uma prótese que tende a ter o ponto de máxima, né, o tempo de aceleração aumentado. Ou seja, fica mais ou menos na metade da sístole ventricular. Nesse caso, tratava-se de duas próteses de disco único, as próteses mais antigas. A prótese mitral não mostrou alterações com relação ao gradiente, mas a prótese aórtica mostrou essa estenose, né? Uma estenose já considerada importante, né? E se nós olharmos aqui para o eco tridimensional, nós podemos ver aqui uma estrutura que fica aqui em volta da prótese. Uma estrutura mais dura, né? Mais rígida, mais ecodensa. O disco está lá embaixo e aqui nós vemos essa estrutura
que não é o anel ele fica por fora, ele avança para o interior da prótese. E isso aqui é panos. Esse é o pano de uma prótese aórtica, né? Que gradativamente, de disco único, uma prótese antiga, que gradativamente foi limitando a abertura desse disco e, portanto, tornando essa prótese cada vez mais estenótica. Então, o aspecto do pano interessante quando você usa o tridimensional, ele tem esse aspecto que está aqui. Nós temos visto em alguns casos, né, ele se repete, principalmente nas mitrais é um pouco mais difícil de ver, porque o pano geralmente ocorre do lado ventricular, né? Mas nas aórticas o pano ocorre no lado arterial da prótese, então é mais fácil de ver, né? No ecotransesofágico tridimensional, ele olha as próteses do lado arterial, as aórticas, e do lado atrial, as próteses mitrais. Então, esse é um caso de pano. Né? Depois nós vamos ver outra vez, né? Mas lembrar, né, que é um tecido de maior densidade e com pouca mobilidade. Quando você olha aqui o bidimensional, você não consegue distinguir esses panos. Talvez seja alguma coisa aqui, mas não dá para ver. Dá para ver só nesse caso no tridimensional. Algum comentário, pessoal? Não. Aqui você foi muito feliz de pegar esse corte para o tridimensional, porque usualmente o que se fala é que o paciente que tem panos, você diferenciar pano de trombo, aquilo que eu já falei, mas especialmente, às vezes você tem panos e trombo. E o que define isso realmente melhor é a tomografia. Sim, claro. Né? Apesar de que você pode ver no tridimensional, esse aspecto já foi bem comentado no Castilho, mas a indicação para fazer tomo é sempre significativa, né? Exato. Beleza, então vamos lá. Aqui é outro caso. E agora vem, né? Vocês olhem aqui, né? Essas duas imagens aqui, bidimensional, né? Esofágico, lado esquerdo, só movimento um disco. Outro disco está literalmente parado, tem uma massa anômala aqui, entre o disco e o anel da prótese. E quando eu coloco o Doppler a cores, eu vejo, quando eu coloco o Doppler a cores, eu vejo aqui que passa apenas por uma metade do disco, a outra metade ela está obliterada, né? Porque tem um trombo. Tem um trombo na prótese, como Dejair disse antes, né? O trombo ele tem uma densidade menor. É mais globoso, ele tem uma densidade parecida com o do miocárdio. Repare, olha aqui, ó, aponta aqui, Zé, aponta aqui, por favor, em cima do trombo, ó, exatamente onde está o trombo. Aí, exatamente. Então, veja que a densidade é diferente. Já no panos, ele, como é um tecido fibroso, ele fica mais branquinho e é menor, não é globoso assim. Então, é um diagnóstico diferencial que você pode fazer. Sim. Seria com panos também, né? O pano é mais rígido, mais duro, né? Embora o eco não faça diagnóstico etiológico, né? A gente às vezes acha, né, que dá para distinguir assim de certa maneira trombo e pano. Vejam aqui, né, como o trombo ele está instalado aqui, ele invadiu, né, do anel para dentro da prótese e provocou, né, principalmente nesse disco, ele provocou um fechamento do disco. Ele não deixou esse disco abrir de forma adequada ou fechar de forma adequada, né? Então também é um item importante para ser analisado durante o exame das próteses metálicas, principalmente. E vejam que sempre o trombo vai se originar na região do anel. Ele não se origina na região metálica da prótese. Ele invade, né, a região metálica, mas ele inicia na região do anel. Então, esse é outro elemento que nós temos que prestar atenção quando analisamos, né, as próteses e os elementos móveis, né? E tem um elemento parado, dois elementos fixos, né? Como que está o fluxo a cores, se tem turbulência, se passa por uma região, não passa por outra, etc, etc. Só para chamar a atenção, Castilho, como é importante a gente, eu sempre digo isso para os colegas, para os alunos, os colegas, que a primeira coisa que você faz quando vai analisar uma prótese é verificar o movimento, o elemento móvel da prótese.
Porque só pode fazer diagnóstico entre estenose da prótese, entre mismatch, trombo e panos, olhando o elemento móvel da prótese. Se você não olhar o elemento móvel da prótese direitinho, vai passar desapercebido. Você vai ter um gradiente e não sabe o que é. Exato. Outro caso aqui. E aqui eu coloquei aqui para a galera falar. Essa é uma prótese mitral, né? Eu coloquei tipo de prótese, se está normal ou disfuncionante. O que você acha? Deixar aí um pouquinho, né, para o pessoal pensar, né? Como é que está isso aí, né? E depois a gente vai falando as características dessa prótese. Aqui está o gradiente dessa prótese. O gradiente médio foi calculado aqui, o pressure half time foi calculado aqui. Então, o gradiente médio está aqui, ó, de gradiente médio de 5, né? 5 milímetros de mercúrio, e um pressure half time de 77 milissegundos, né, que é a rampa de desaceleração do fluxo, que ela nos ajuda muito, né, para distinguirmos se essa prótese é normal ou não, né? Eu não sei se vocês lembram, na live passada nós falamos dos gradientes em próteses mitrais e falamos dos gradientes em próteses aórticas. E dissemos que os gradientes normais em próteses mitrais são inferiores a 5 milímetros de mercúrio, igual ou menor a 5 milímetros de mercúrio. E o pressure half time, mais curto, abaixo de 130 milissegundos, indica que essa prótese se esvazia rapidamente no início da diástole. Quanto mais curto o tempo, né, do pressure half time, mais facilmente essa prótese está se esvaziando para dentro do ventrículo esquerdo. Então, que tipo de prótese é essa aqui? Vocês veem que só tem, está alinhado, claro, né? Já foi feito todos os processos de alinhamento, e só tem um disco. É uma prótese de disco único, né? Ela abre exatamente em um ângulo de aproximadamente 60, 70 graus, deixa um orifício menor desse lado, um orifício maior desse lado, e o fluxo passa principalmente pelo orifício maior que está aqui. Agora, isso aqui que tem aqui, ó, isso aqui é normal ou é anormal? Né, pessoal? Esses são os refluxos, né? Um refluxo, né? Obviamente é um refluxo. Esse refluxo é patológico ou é fisiológico? Essas perguntas você tem que sempre responder na hora que vocês analisam, né, os elementos móveis e o fluxo com Doppler a cores. Isso aí é um refluxo fisiológico que todas as próteses metálicas têm. Na hora que ela fecha, ela recua aquele sangue lá para trás, empurrada pelo disco, e parcialmente porque ele passa entre o disco e o anel, né? Inclusive, se diz que ele serve para manter a superfície atrial da prótese livre de trombos. Ou seja, lava a prótese para não impedir a formação de trombos. Então, seria, né, talvez, um motivo da localização. Então, essa é uma prótese de disco único, das mais antigas, normo funcional, com gradiente médio normal, pressure half time normal, e o fluxo aparentemente, assim, no Doppler a cores, normal. Né? Toda prótese tem turbulência. Toda prótese tem turbulência. Certo? Regra geral, Castilho, regra geral, a gente aceita o gradiente médio até 10, posição mitral. E o PHT até 120, 130, né? Mas 130. até 200 ainda é aceitável, principalmente com a frequência. É uma possível estenose, sim, está certo. Possível. Acima de 200, né, que a gente considera realmente como mais significativo. Tá? Inclusive, vai depender de muitas coisas. O gradiente médio depende da frequência cardíaca do paciente, está taquicárdico aí, né? 89 batimentos por minuto. Depende da volemia do paciente, do tamanho do paciente, tem várias, né? Agora, eu acho que se eu encontro um gradiente mais elevado, porém com um pressure half time normal, eu considero essa prótese normal. Sim. Que quando ela fica estenótica, o que vai acontecer é o aumento do pressure half time. Ela vai se esvaziar mais lentamente durante a diástole. Portanto, essa rampa se vai inclinar menos durante a diástole. Ok. Certo? Podemos continuar? Algum comentário? Luiz, parece que quer falar alguma coisa? A gente podia pensar que essa prótese teria um gradiente mais alto porque só tem
praticamente um orifício de passagem, né? Mas, na verdade, a avaliação Não, é segue o normal. mesmo padrão. Qualquer prótese, seja biológica ou metálica, para imposição mitral, até 10 é aceitável, até 200 é aceitável. Mas o ideal é abaixo de 130, o PHT, e abaixo de 10, É de 10. É de Na 10. prótese biológica, um pouco menos. Metálica, tem um valor um pouquinho maior. Mas vale para tudo, vale para os dois. A última que eu peguei dessa eu tinha 30 anos. Acho que foi mês passado, ou foi 2 meses atrás. Vamos lá. Vamos lá. Essa é uma prótese também que você vai analisar, uma prótese de disco. Na verdade, essa aí é disco duplo, não é disco único, tá? Não foi alinhado o disco porque ele apresenta esse é o eco transtorácico da prótese aqui, ó. Ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, a prótese, e ele tem esse fluxo aqui que vai do ventrículo esquerdo para o átrio direito. É uma iatrogenia, né? Provavelmente durante a prótese se produziu uma soltura de algum ponto, alguma ruptura da parede e fez uma comunicação ventrículo esquerdo átrio direito, né? Conhecido como defeito de Gervais, tá? No eco transesofágico, consegui pegar aqui a passagem do fluxo que vai para as câmaras direitas, para o lado direito, para o átrio direito. Não deu para pegar o ponto de passagem do fluxo, mas deu para pegar aqui o canal, né, que se forma, pelo qual o fluxo atravessa e faz essa fístula. Na verdade, é uma fístula, né, que vai de ventrículo esquerdo ao ventrículo direito através da inserção do anel da prótese. O tridimensional eu não coloquei aqui, ele mostra bem, né, o orifício de entrada no átrio direito dessa fístula que se formou, desse defeito, né, ou dessa comunicação VAD. Não é uma complicação muito frequente, né, mas de vez em quando aparece e quer dizer que nós temos que olhar a prótese como um todo, né? Não é apenas os elementos móveis, temos que ver muito bem o fluxo, mudando a posição do nosso transdutor, né? No caso do esofágico, mudando o ângulo do esofágico constantemente para tentar procurar essas alterações de fluxo que possam aparecer. É muito importante essa manobra para nós termos certeza desse tipo de lesão e também os defeitos paravalvares, né? Los leques paravalvares, que podem ser vários e podem estar em diversas regiões do anel da prótese. Então, isso aí é bastante crítico, né, com relação quando se estuda uma prótese. E aí nós temos, né, o anel de implantação agora, né, claro, estamos analisando elementos móveis e vamos analisar o anel de implantação. E para isso nós usamos alguns pontos de referência que servem para a gente localizar que região do anel a gente está observando. Então, quando eu tenho esse ponto de referência que está aqui, que eu faço o corte apical longitudinal de 3 câmaras, eu tenho como referência a aorta. Então, essa região que está em contato do anel da prótese mitral com a aorta corresponde às 12 horas do relógio. Nós vamos ver no próximo slide essa correlação. Então, é importante sempre utilizar esses pontos de vista, esses pontos de referência, como aqui, né? Ou como aqui o apêndice atrial de um lado e o septo interatrial do outro, para nos identificarmos em que posição estão as alterações ao nível do anel, tá? Então, nós temos aqui a aorta, né? São 2 próteses, na verdade, metálicas, uma mitral e uma aórtica, mostrando aqui a região das 12 horas do relógio e do outro lado aqui, nas parapitrais, a região das 6 horas do relógio. Depois nós vamos mostrar aí como fazemos o esquema, né? E sempre analisando o movimento dos discos e o fluxo em cores desses discos, essa prótese estenótica, você vê que ela tem um fluxo muito turbulento, diferente dessa que está aqui, que é turbulento, mas o mosaico de cores aqui é muito mais evidente. E desse lado nós temos um apêndice atrial esquerdo e um septo interatrial, indicando que o apêndice atrial esquerdo aponta aproximadamente para as 9 horas do relógio e o septo interatrial para as 3, né? 9, 10 horas, aqui para as 2, 3 horas da tarde do relógio. Também analisamos os fluxos, nós vemos aqui que tem alguns fluxos, mas eles passam todos por dentro do anel. O anel está desse lado aqui e desse lado aqui. São fluxos, os refluxos centrais, provavelmente fisiológicos, porque não tem uma turbulência importante.
Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas é importante lembrar, que as próteses, que elas podem provocar contraste espontâneo dentro do átrio esquerdo. Muitas vezes você vê esse aspecto aqui, esse contraste espontâneo aqui, ocorre, não em todas as próteses, algumas podem ter essa presença. Agora, um aumento maior de contraste espontâneo sempre deve fazer pensar em prótese estenótica ou em trombose dentro do átrio esquerdo. Comentário? Então, tudo bem. Aqui está muito claro. Está claro, né? No slide anterior, eu achei que era mais fácil a gente ver pelo transtorácico. Quer ver? Bota aí, por favor, só para chamar um pouquinho. Olha, está vendo? Aqui, ó, aponta aqui. Aí você vê o canal, né? O canal reservado. Aqui você vê o canal. Aqui o ato esquerdo, o ato direito, e aqui o refluxo pelo ato direito. Isso, vai do ventrículo esquerdo para o átrio direito. Aqui eu peguei mais na lateral, né? Do canal, passando meio transversal o canal, a física. Né? Beleza. Talvez devia ter colocado outro que tem um alinhamento um pouquinho melhor. Ok. Mas aquilo que eu falei, né? O exame tem que complementar um, complementa o outro, né? Só um sozinho, às vezes, não faz, né? Agora vamos ver aqui esse negócio. Aqui eu dividi, né? Peguei uma prótese em posição mitral, vista com eco tridimensional, coloquei na chamada posição do cirurgião, ou seja, com a aorta para cima, e os nossos pontos de referência são nas 12 horas do relógio aorta, mais ou menos nas 11 horas do relógio passa o tronco da artéria pulmonar, entre as 10 e as 9 nós temos o apêndice atrial esquerdo, e aqui entre as 2 da tarde e as 4 da tarde, toda essa região temos o septo intraatrial. Esses são os nossos pontos de referência para identificar, né, por exemplo, leques paravalvares, né, que é outro problema que é bastante frequente nas próteses. Então, vamos lá. Aqui nas 12 horas e nas 6 horas, nós podemos visualizar os leques que ficam nessa região. Nós temos a aorta aqui nas 12 horas e aqui tem um leque paravalvar passando entre a aorta e o anel da prótese aqui. Esse é um leque de 12 horas. Então, se eu detecto um refluxo paravalvar passando e eu estou visualizando a válvula aórtica, eu posso descrever esse refluxo, esse leque, como está localizado aproximadamente às 12 horas do relógio. E isso vai facilitar muito a vida do cirurgião na hora que ele abrir aquele ato, para fazer a correção. Certo? E mesmo para o planejamento de fechamento percutâneo desses leques. Né? Dependendo da posição do leque, né, as técnicas de abordagem são diferentes. Né? Os leques que ficam entre 12 horas do lado esquerdo, do lado de fora, né, entre 6 da tarde e 12 horas, eles são melhor abordados por punção transeptal, porque eles ficam desse lado de cá e a agulha passa pelo septo intraatrial e se dirige diretamente ao leque. Mas os leques que se localizam perto do septo intraatrial, você não consegue dobrar o catéter aqui para você passar através do leque. Então, tem que fazer muitas vezes uma via aórtica retrógrada para tentar entrar dentro do ventrículo esquerdo, fazer um loop no ventrículo esquerdo e pescar o leque, né, do ventrículo para dentro do átrio. São técnicas que requerem bastante habilidade do ecocardiografista. Né? Então, esse é um exemplo de um leque situado às 12 horas do relógio. Eu coloquei aqui, né, 12 horas, né, para marcar a aorta e 6 horas, que é o lado oposto. Aqui são mais raros os leques, né? Os mais frequentes são nessa região que está aqui. Tá? Entre as 8 e as 12 são os mais frequentes. Aqui nós temos um leque das 2 horas. Esse é o septo intraatrial aqui, ó. Septo intraatrial, e o leque está passando bem pertinho aqui do septo intraatrial, nessa região aqui, aproximadamente das 2 horas do relógio. É menos frequente, mas pode existir. Nós temos também leques, e esses são os mais frequentes, aqui tem 2. Esse é um paciente que tem um leque entre as 9 e 10 horas aqui, apontado para a entrada do apêndice atrial. Ele tem a obliteração cirúrgica desse apêndice atrial, mas a região do apêndice atrial está aqui, olha, um grande leque aqui passando pela lateral e o outro do lado oposto aqui, ó. Se ele está às 9 horas, o outro fica desse lado, às 3 horas da tarde está aqui, ó. Passa também perto do septo intraatrial.
não é tão infrequente você ter mais do que um leque, principalmente em próteses mitrais, né? Nesse caso, tem dois. E ainda nós temos outro exemplo, no qual nós localizamos aqui o tronco da veia pulmonar em lugar da auriculeta, e isso corresponde aproximadamente aqui às 11 horas da tarde. Aqui está a pulmonar. Por trás do anel, aqui atrás, nós vemos o tronco pulmonar passando e um leque aqui. Pequeno leque, não é muito grande, nas 11 horas do relógio. Então, essa é a técnica que a gente usa para identificar, né, para colocar no laudo o posicionamento do leque, que é muito importante na hora de fazer tanto intervenção cirúrgica como fazer intervenção, né, percutânea para fechamento desses leques. Comentários aí? Não, acho que você falou tudo, Zé. Você falou tudo. Muito bom esse slide. Beleza. Agora vamos analisar e ver algumas estruturas que podem acontecer no anel de implantação, principalmente nas próteses, né? Nós temos vários aqui, né? Vamos ver o primeiro aqui. O primeiro, uma imagem móvel aqui perto do anel, né? Curta, de pequeno tamanho, né? Tem outra desse lado também, mas aqui está mais nítida. O que seria isso? Normalmente, quando você olha a prótese do lado atrial, você pode ver os pontos de sutura. Então, esse é um ponto de sutura da prótese. Não é incomum, principalmente com a prótese mais recente, né? Que ela não fez aquela epitelização, não se cobriu de tecido conjuntivo, né? Então, ela pode apresentar esses pontos de sutura. Isso não é patológico, cuidado, isso aí ocorre, né? Normalmente, esses pontos de sutura estão lá, né? Mas quando ele rompe, quando ele solta um ponto, o que acontece? Ele já perde essa característica de um elemento com pouca mobilidade para um elemento de grande mobilidade. Esse aqui é uma rotura de ponto de sutura. Vejam bem aqui. Rompeu, fez um leque, um ponto de sutura rompeu e ele fica aí balançando para dentro do átrio esquerdo. Pedaço de tecido, né? Provavelmente rompeu o ponto de sutura e tem algum pedacinho da parede, né, da região do anel mitral aí que foi junto, né, porque é bastante grande. Então, isso sempre, claro, tem que fazer o Doppler a cores para ver se tem refluxo nessa região, que obviamente vai ter, se tem uma ruptura. O terceiro já vimos, né? Aqui, o terceiro aqui de cima, já vimos. Trata-se de um trombo, né? É um trombo que está interposto entre o anel e um dos discos, deixando o disco parado. Então, é outra estrutura, menos densa, né, do que o cálcio, menos densa do que o panos, né, que nós já vimos. Eu não coloquei panos aqui, já tinha colocado antes, né? E aqui, gente, aqui tem uma prótese de disco e apresenta essa estrutura que está aqui, bem curta, móvel, nessa região aqui. Aqui outra vez, nessa região que está aqui, ó, no meio dos discos aqui, ó. Também uma pequena estrutura que balança nessa região. São estruturas pequenas, né, relativamente móveis, que são acúmulos de fibrinas, são chamados de strands, né? Esses strands são muito frequentes em prótese, porque a prótese vai se recobrindo, né, por tecido, e o colágeno vai formando esses acúmulos aí de colágeno que se projeta geralmente nas próteses mitrais para dentro do átrio esquerdo. Nas próteses aórticas são menos frequentes, porque a velocidade de fluxo aórtico é maior. Então, mais dificilmente se formam. Elas se formam em regiões de menor velocidade. E, finalmente, o último, né, uma estrutura com grande mobilidade, como nós vemos aqui, são vegetações do anel. Claro que as vegetações na prótese metálica não ocorrem no metal, né? Elas ocorrem naquela região do anel, né, que tem uma malha, né, de dacron que fixa a prótese, e aí que se inserem, né, na região da sutura da prótese, que se formam nas vegetações. Então, nós podemos ver todos esses tipos de estruturas, né, sendo que algumas são totalmente inocentes, né, como pontos de sutura e os strands, né, e outras não, né. Uma movimentação maior indicando ruptura, né,
de ponto de parte da parede, esse tipo de obliteração por trombos e também, né, a formação de vegetações, né? Claro que tem que associar com a clínica. E aquilo que eu sempre digo, o eco não faz diagnóstico etiológico. Eu não sei se é uma vegetação, se é um strand, se é um ponto de sutura, se é um trombo. Mas, claro, você associa isso à clínica, certo? Algum comentário aí de Jair José Luiz? Não, só refrisando como é importante o ecotransesofágico na prótese mitral, porque você verifica com muita facilidade, com muita clareza, a superfície atrial da prótese. Né? Eu, uma vez, há muito tempo atrás, isso bota aí 1990 e pouco, eu fiz um diagnóstico de endocardite e era realmente um strand. Um paciente que tinha sido operado e tinha lá um strand. Na verdade, teve um acompanhamento, foi verificado que aquele, depois daquela febre, desapareceu e o paciente ficou bom. Mas tem que ter cuidado, realmente. Tem um artigo, Case Report, há muitos anos atrás também, que saiu no New England, mostrando um strand gigante num paciente que foi retirado porque acharam que era uma endocardite. O paciente teve um pico febril lá, né, e fizeram um eco, acharam esse negócio e acharam que era uma endocardite, e era uma strand, né? É difícil fazer o diagnóstico diferencial, né, nessas circunstâncias. Junto com a clínica. Coincidentemente, o paciente tem uma febre, né, mas não é uma endocardite que está provocando a febre, né? Uhum. Mas acontece, né? Aqui no caso, por exemplo, são todos casos já com comprovação, né? Principalmente vegetação, né? Esse paciente foi para a cirurgia e tinha realmente uma vegetação grande. E, na verdade, rodeava o anel como se fosse uma ferradura, né? Por isso que você vê dois pontos de vegetação aqui. Na verdade, não eram duas vegetações, uma aqui e outra aqui, era uma só que dava a volta pelo anel. Certo? Isso no 3D aparecia. E ainda, né, nós temos esse aqui, um eco aórtico, uma prótese metálica aórtica, né? Um eco transtorácico, mostrando uma insuficiência de prótese aórtica. Você vê que a qualidade de imagem é muito diferente da qualidade do eco transesofágico. Não tinha um gradiente elevado, o gradiente médio dela, eu não coloquei aqui, mas era 9 milímetros de mercúrio, e tinha esse refluxo com um pHT de 369 milissegundos na aorta. Seria uma insuficiência moderada, né, do ponto de vista da hemodinâmica, né, do gradiente, porém, quando foi feito o eco esofágico, veja aqui, ó, como a sombra acústica da própria prótese impede você localizar onde que está o refluxo. Uhum. Muitas vezes, e principalmente em próteses aórticas, você vai ter algum problema, né, na localização dos refluxos quando você usa o esofágico. Ao contrário da mitral, né, que é muito melhor o eco esofágico, na aorta, muitas vezes, o acompanhamento é melhor feito pelo transtorácico, pelo menos a localização do refluxo. Se o tórax for de boa qualidade, né, não tiver um tórax bom, muitas vezes é melhor quando você usa o eco transtorácico. Bom, aqui é típico caso, né? Você vê que tem refluxo aqui, ó, a prótese, mas você não consegue localizar aonde que ele vem. Que é esse mesmo caso aqui, esse refluxo vem, né, da região anterior da prótese. Aqui dá a impressão que ele está aparecendo aqui, ele vem aqui debaixo. Mas exatamente nessa região onde passa o refluxo tem a sombra acústica do anel. Então, essas são algumas coisas que devem ser levadas em consideração também. É importante, né, que nas TAV, por exemplo, hoje, a tendência é utilizar, acompanhar a TAV não é com eco esofágico, com eco transtorácico. Porque você tem uma visão, se o tórax for bom, a visão com transtorácico para localização de anel, posição da prótese, etc., é melhor, né, com transtorácico do que com transesofágico. E na hora que aquela malha entra aí da prótese, a posicionamento da prótese, que é crítico no meio do anel aórtico, pode ser dificultado pela sombra acústica da própria prótese. Né? Você não vai ter certeza absoluta aonde está colocado aquele ponto, né, de ficar inseridos folhetos da prótese. Né? Então, lembrar também que existe sombra acústica, que nós temos artefatos, né, quando realizamos
o eco transesofágico em caso de próteses aórticas, mas também temos uma qualidade deficiente do eco transtorácico para ver essas próteses metálicas. Então, a prótese aórtica fica um pouco mais comprometida mesmo, né? Comentários? Não, nada especial, não. É, Nada especial. Já estamos quase no fim, hoje vai ser uma live mais live, né? Mais light, né? Outro dia foi 1h30 de live, né? Hoje nós vamos dormir um pouco mais cedo, viu, pessoal? Então, o que mais aqui? Aqui nós temos outra prótese metálica aórtica. E aqui outra vez a pergunta, que tipo de prótese que é? Né? E se é normal ou patológica? Essa aórtica. Vejam que o alinhamento da prótese, aqui eu não tenho certeza nesse corte longitudinal, eu vejo um disco. Eu vejo a sombra acústica aqui no meio, faz uma turbulência, que toda a prótese tem turbulência. O gradiente médio dessa prótese é de 28, porém o tempo de aceleração é de 82 milissegundos. E quando eu olho no eixo curto, eu só vejo um disco. Então, tipo de prótese, disco único. Tem muita raiz, viu, em circulação, essa prótese. É uma prótese de disco único, que o gradiente estaria talvez um pouquinho elevado, acima de 20, né? Poderia ser até um pequeno mismatch, mas o tempo de aceleração é curto. Se eu vejo o gradiente um pouco maior, com tempo de aceleração dentro do normal, eu considero essa prótese como normal ou como mismatch leve, né? Que não deixa de ser normal, né? O mismatch é uma desproporção, não é uma anormalidade. Se ele for muito importante, ele pode funcionar como estenose. Mas nesse caso, provavelmente não. Então, também, sempre lembrar, né, que a prótese aórtica tem aquela dificuldade, né, de visualização, principalmente no transesofágico, mas que é possível você alinhar os discos, para pelo menos saber se é um ou dois discos. Quando é dois discos, aparecem nitidamente nesse corte transversal, principalmente, você vê os dois discos paralelos, né, quando eles estão abertos durante a sístole. Comentários? Não, nada especial. acho que é uma forma que eu aprendi com o Dr. Castilho para descrever essas próteses que são aparentemente normais, mas gradiente alto, seria uma prótese estruturalmente normal com gradiente elevado, né? Essa forma de Exato, descrever eu só logo. coloco isso, né? Eu não coloco mismatch, né, para a primeira premissa. Eu nunca coloco no laudo o termo mismatch, né? Aí eu coloco prótese com elementos móveis normais, né? Mobilidade, abertura normal, sem alterações, sem oscilações, com gradiente médio discretamente aumentado, porém com tempo de esvaziamento, com tempo de aceleração normal. Então, aí coloco provável aumento, prótese normal com discreto aumento do gradiente médio, só isso. Discreto, moderado, né? Vai depender do grau do gradiente médio, claro. Posso ter isso aí com gradiente médio maior. Eu vou descrever, mas não vou colocar o termo mismatch no laudo, tá? O cirurgião não gosta muito do mismatch. Eu também não gosto. Você é que não gosta disso. Eu acho mais elegante, né, você colocar uma prótese normal com discreto aumento, ou discreto, moderado aumento do gradiente médio. Quando o gradiente médio é muito alto, né, acima de 40, aí você já pensa em estenose, né? Aí já dificilmente seja um mismatch. Aí provavelmente você vai procurar e achar alguma alteração funcional da prótese, né? Alguma alteração estrutural da prótese que Estrutural. justifique, exatamente, que justifique esse aumento do gradiente. Mas é muito frequente achar mismatch, principalmente na aórtica, né? E traz é mais raro, né? A aórtica é mais frequente. Nem todo anel aórtico dá para você aumentar, né? Você tem que se adaptar ao que o paciente tem. É verdade. E você vai ver isso muito na percutânea, né? Na percutânea você não tem muita opção, né, de dilatar o anel, né? Então, muitas vezes na percutânea é mais sujeito a mismatch do que nas próteses cirúrgicas, né? Podemos passar ao próximo. Pode. E aqui um leque de uma prótese aórtica. Esse aqui é um corte apical, né? Tipo, um transgástrico, na verdade, né? Transgástrico mais profundo, que pega a via de saída do ventrículo esquerdo aqui com a prótese, e você vê o leque aqui passando aqui, ó, na lateral da prótese.
E aqui um eixo curto mostrando aqui vários pontos de sutura que soltaram. Dá para ver até os pontinhos de sutura soltos. Aí entre o anel da prótese e o tecido e o anel da aorta, que vai provocar exatamente esse refluxo aqui nessa região, exatamente nessa mesma região. Né? Tem uma prótese de disco duplo, tá? Aqui tem um disco que fica no meio, tá? E que tem um leque para valvar, provavelmente soltou aqui alguns pontos. E aqui você tem que pesquisar a clínica, né? É muito frequente isso aí acontecer em endocardite, né? Esses são aqueles pacientes que depois desenvolvem aqueles abscessos, né? Da fibrose intervalvar aí, né? Por causa da endocardite, e vai soltando aqueles pontos. E endocardite ele é progressivo. Um dos critérios maiores para diagnóstico de endocardite é uma leque para valvar que está aumentando, né, em exames sucessivos, que aumenta de tamanho progressivo. Tá? Comentário? Nada, nada especial não. Apenas Você nesse deve circular perguntar. aqui, nesse corte transversal, a gente pode utilizar a extensão do refluxo, se está engano, se for mais do que um terço, né, é importante, né? Se ela ocupar mais do que um terço da área do anel aqui. Vamos supor que fosse pegasse aqui, porque eu não estou com o apontador, mas pegasse toda a área, aí, entendeu? Exato. Pode calcular quanto a circunferência da prótese está ocupando, né? Isso. Até 10% discreta, né? Até 20% moderado, até 25% moderado, acima de 25% é considerado de essência, né? Uhum. Tem uns parâmetros, eu não gosto muito desses números, né? Mas aí, no caso, já está se soltando essa prótese. É verdade. É provavelmente um endocardite, não me lembro, né? Esses são casos mais antigos, não me lembro. Mas provavelmente um endocardite. Tá? Então, prótese aórtica tem leque também, mais frequente nas mitrais, mas pode acontecer também nas aórticas, e sempre deve ser pesquisado, porque principalmente pacientes que chegam com queixa de anemia. Uhum. Muitas vezes o leque, né, como acelera muito a velocidade, são pequenos e a velocidade é muito alta, ele provoca hemólise. Então, muitas vezes, o primeiro sintoma do paciente que tem uma prótese é a anemia. E tem um trabalho aí que mostra que a anemia pode persistir após a correção desse leque. Né? Depende de muitos pacientes, ela persiste, uma anemia persistente. Não se sabe muito porquê, mas ela passa a ser uma anemia persistente. Eu tenho vários casos aqui. Do ponto de vista hemodinâmico, de sobrecarga, não existia sobrecarga. O paciente era anêmico. O orifício era pequeno, né? O volume de sangue que passava pelo orifício era pequeno, mas passava com altíssima velocidade, provocando hemólise. Lembras? Desde aí que isso ocorria antigamente com as próteses de bola gaiola, né? Eles faziam todo, faziam anemia. Posso estar. Prótese de estar era aquela vibração da bola, ele provocava hemólise, né? Praticamente em todos os pacientes. Então, pessoal, seria isso aí, né? Na próxima, eu ia fazer hoje, né, das biológicas, mas ia ficar muito grande. Então, deixei as biológicas e os exemplos de prótese funcionante para a próxima. E vamos falar de prótese percutânea, que são também biológicas, aproveitar, né, para falar das percutâneas, que elas apresentam também algumas disfunções que são interessantes, como morfologicamente a percutânea é diferente, a prótese da cirúrgica, né? Ele tem um perfil maior, né? Então, as características dos leques, principalmente, são um pouquinho diferentes. Então, vou parar aqui e vamos nas considerações finais, né?